Já pararam para pensar no poder que a nossa mente tem sobre o mundo que a gente percebe? Hoje, vamos fundo numa ideia que é, olha, fascinante. A de que os nossos pensamentos não só reagem à realidade, mas, na verdade, eles a criam. Vamos mergulhar nisso. Quando os pensamentos amaciam, o mundo amacia junto. Essa frase é a chave de tudo que a gente vai conversar hoje. A ideia é bem radical. A dureza ou a suavidade do mundo que a gente sente não vem de fora, sabe? Vem de dentro. Vamos desvendar como é que isso funciona. Para começar, vamos falar de uma sensação que, nossa, acho que quase todo mundo conhece bem. Aquela de acordar e sentir um peso, sem nem saber de onde vem. Parece que o mundo já está caótico, desordenado, antes mesmo do dia começar de verdade. Vamos explorar essa sensação? Sabe como é? Aquela sensação de acordar e, antes mesmo de botar o pé para fora da cama, já sentir uma pressa, uma ansiedade que parece vir de todo lugar, uma desordem que nem se manifestou ainda. A impressão que dá é que o mundo impõe esse peso na gente. Mas e se a origem for outra? Pois é, e se essa percepção de caos não for uma coisa do mundo, mas um reflexo do nosso próprio interior? Agora a gente vai explorar essa ideia do espelho dos pensamentos. A noção de que o que a gente vê lá fora é, na verdade, um espelho do que está acontecendo aqui dentro. A fonte de onde tiramos essas ideias apresenta um conceito central, a ideia 15, que diz assim: meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Isso quer dizer o quê? Que a gente não é um observador passivo da vida. Nós somos os projetistas da nossa realidade. O mundo que se vê é um mapa da nossa própria mente, mostrando exatamente onde a gente está e no que a gente acredita. E aqui a gente vê uma grande divisão. De um lado, tem o que a fonte chama de filmes que eu mesma inventei. São aquelas narrativas mentais, sabe, de caos, de medo, que a gente projeta no mundo. Mas do outro lado, existem pensamentos mais calmos, mais verdadeiros, que estão sempre ali, disponíveis, como se fosse um rio de paz correndo por baixo de tudo. Ok, mas o que acontece quando a gente dá mais atenção para esses filmes caóticos? Eles não ficam só na cabeça, não. Eles transbordam e acabam construindo a arquitetura do que a gente pode chamar de mundo de medo. Vamos ver qual é a consequência direta disso. O resultado desses pensamentos é como uma cascata de percepções negativas. As lições do material de origem descrevem isso em 3 etapas, basicamente. Primeiro, o mundo parece não ter sentido nenhum. Aí, essa falta de sentido deixa a gente transtornado, vendo desordem em tudo. E, por fim, essa desordem toda se transforma num mundo de medo, onde nada parece seguro, nada parece confiável. É só pensar em como isso acontece no nosso dia a dia. A gente recebe uma mensagem de texto meio seca de alguém. E pronto, instantaneamente a mente dispara e começa a criar todo tipo de história negativa. São os tais filmes que eu mesma inventei. É um exemplo perfeito de como um gatilho pequeno nos leva a construir uma baita narrativa de medo e desconfiança. E aqui está o ponto crucial. Esse mundo de medo só parece real, porque a gente acredita nele. Como a lição 13 aponta, o sofrimento não vem do mundo em si, mas do poder que a nossa crença dá para essa ilusão. É a nossa fé nessa história de medo que a torna tão real e dolorosa para a gente. Mas olha só, se é a nossa crença que alimenta o medo, isso também significa que a gente tem o poder de escolher diferente. Existe uma alternativa. Agora vamos explorar o que significa fazer a escolha por outra visão e como a gente pode começar a confiar mais na realidade. E para ajudar a gente a virar essa chave, a lição 14 traz uma pergunta muito poderosa. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? A lógica aqui é um desafio direto à nossa percepção. Pensa bem, se a gente parte de uma fonte criadora que é boa, então esse mundo caótico e sem sentido que a gente vê só pode ser uma invenção nossa, certo? Não realidade fundamental. E isso nos leva para essa encruzilhada. De um lado, o caminho dos pensamentos caóticos, que leva para um cenário de tempestade. Do outro, o caminho dos pensamentos reais, que leva para um dia claro e tranquilo. A escolha é nossa, a cada momento. A gente pode continuar alimentando o mundo do medo, ou pode simplesmente retirar nossa crença dele e colocar nossa confiança em outra realidade. Ok, a teoria é poderosa, mas a pergunta que fica é: como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? É aqui que a gente passa da ideia para a ação. Vamos ver como dá para começar a praticar a calma interior? 1 minuto de cada vez. A sugestão é uma prática diária, mas olha, sem pressão nenhuma.
Começar o dia lendo as ideias centrais. Ao longo do dia, reservar só alguns minutinhos para refletir sobre cada uma, focando naquela que tocar mais fundo. E à noite, revisar todas de novo. A ideia não é perfeição. É um convite gentil e constante para voltar para o centro. E o mais importante aqui não é ficar repetindo as palavras como um robô, sabe? O essencial é carregar a intenção por trás delas ao longo do dia. É uma escolha consciente pelo caminho mais calmo, 1 minuto de cada vez. É sobre a direção do coração, não sobre a perfeição da prática. E assim, a gente termina com uma pergunta que resume toda essa nossa exploração. É uma reflexão para levar. E se o próximo pensamento, esse agora mesmo, pudesse de fato mudar o mundo que se vê?